Tá, pessoal? Então tá. Então, ó, o objetivo é a gente tentar entender aquela aula prática que eu mandei para vocês. A gente vai fazer. Vocês fiquem livres para perguntar. A princípio não tinha muita coisa, ao meu ver, muito problema, né? Então a gente. Vou diminuir isso aqui. A gente. Uia, para que tocou horror aqui. A gente. Nosso programa era uma coisa mais ou menos assim. O resultado dele, né? Então, se vocês tivessem feito, tinham que colocar todos os reagentes no tubo e no final ficaria isso aí. Tá? E aí, então, o que a gente fez? A gente fez uma simulação da digestão do amido pela enzima amilase. Tá? Colocamos reagentes e deu esse resultado. Isso aqui, se vocês forem fazer veridicamente em laboratório, ia demorar cerca de 1 hora, mais ou menos, para os reagentes conseguirem atuar. Isso no programinha a gente fez rapidinho, né? E aí muda a cor, é um teste colorimétrico, né? Ele dá cores diferentes para resultados diferentes. Os resultados ficaram anotados ali embaixo, né? O que significava tudo isso aí. E aí a gente puxou essa tabelinha aqui, que eu mandei para vocês, só que botei ela coloridinha aqui, né? Então, é aqueles tubos que estão lá atrás. Ó, o tubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das dois testes, né? Duas análises. Então, o tubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E os resultados, o teste de ICAI e o Benedict. Né? Então, diz o que significa cada um. E essas cores que estavam lá, como é um teste colorimétrico, essas cores significam um maisinho, né? Ou, por exemplo, a presença ou ausência do substrato ou de uma ose, né? Da glicose. Então, vocês vão ver todos os tubos que foram montados e aqui a gente tem o que significa cada um deles, tá? Então, aqui estavam as perguntas. E o que eu quero que vocês entendam antes de chegar nas perguntas é isso que é bem que eu falei no final da aula, dei a pista lá, né? Para quem pescou a pista, ou seja, se a enzima atuou normal, se ela trabalhou legal, se teve condições para a enzima atuar, ela destruiu o amido, né, a enzima amilase, e destruiu, ela converteu o amido em açúcar, tá? Em ose. Então, o que acontece? Aqui, ó, nós ainda temos amido, né? Ainda tem amido e não tem açúcar. Claro, a enzima não funcionou. Por que não funcionou? Bom, é lógico, né? O tubo 1 tem amido e tem água, não tem enzima. Foi colocado água aqui. Então, o tubo 1 ficou 1 hora reagindo lá com água, continua tendo amido. É um tubo que tem amido ainda. O tubo 2 tem água e amilase. Né? Então, lógico que não vai ter amido. Né? Não tem amido. E também não tem açúcar. Como é que a amilase não tem como converter e transformar a amilase em açúcar, tá? Para que servem esses dois tubos aqui, ó? O tubo 1 e o tubo 2. Esses tubos a gente vai ver eles direto aí, sempre nas nossas práticas, a gente vai ter tubos que vão se parecer com esses dois aqui, o tubo 1 e o tubo 2, que vão ter ou na enzima ou no substrato água. O que é isso? Isso aí nada mais é do que os tubos padrão, ou o pessoal chama de branco, né? Então é aquele tubo que vai servir para a gente se basear. O que eu quero com isso? Eu tenho aqui no tubo 1 como se comporta uma substância que tem apenas amido. Como se comporta uma reação que só tem amilase no tubo 2. Tá? No tubo 3 tem amido e amilase. No tubo 4 tem amido e amilase. Tá? No tubo 5 tem água de novo. Então também é um controle. Também é um grupo controle. Tá? Então, tanto 1, 2 e o 5 são grupos controles, porque eles têm água. Né? Ou seja, é só para a gente ver como é que é o resultado de um tubo que só tem açúcar. Só tem maltose, só tem ose. Tá? Então a gente sabe como é que é o resultado final de um tubo que tem amido, de um tubo que só tem a enzima e de um tubo que só tem açúcar. Os outros tubos todos têm amido e amilase, certo? Todos têm a enzima com o substrato. E aí a gente tem que tentar avaliar eles para ver qual funciona e qual não funciona. O melhor tubo aqui, ou seja, aquele que 100%, o tubo que 100% funcionou, é o tubo 4.
esse tubo 4 é aquele tubo que funcionou 100%. Ou seja, no tubo 4 a gente tem amido, amilase, e depois do tempo de reação não existe mais nada de amido, e todo o amido foi convertido a açúcar. Todo, tem bastante, né? Tem 2 cruzes, significa muito açúcar. Tá? Bueno, vamos ver aqui, ó, o amido no tubo 3 e a amilase também no tubo 3. Tá? Então nós temos amido no tubo 3 e amilase no tubo 3. Por que que não funciona? Quer dizer, no final, tu ainda tem amido e o amido não foi convertido a açúcar. Então a enzima não funcionou. Ele está igual a esse aqui, ó. O resultado dele é igual àquele tubo controle, que eu disse para vocês que é um controle, está idêntico. Por que que ele está idêntico? Porque no controle não tem água. Lá no controle tem água. Então ele está idêntico ao tubo controle, ó. Ele está igual àquele ali. Ó, está igual àquele ali. Ou seja, os tubos são iguais se tem resultados iguais. Ou seja, essa amilase virou água. Por que que ela virou água? Porque ela foi fervida. E a fervura inativa a enzima. A fervura desnatura a enzima. Né? Não precisa nem ferver. Na verdade, vocês vão ver em outras práticas que a gente vai fazer que o aumento da temperatura já começa a mudar a enzima. Já começa a mudar a ação enzimática. Tá? Então isso aqui é um tubo, ó, que não funcionou, por quê? Porque foi fervido. Essa fervura, na verdade, destruiu a enzima. Certo? Vimos todos esse tubo 6 e tubo 7. O que tem no tubo 6 e tubo 7? Olha, tubo 6, amido, amilase. 7, amido, amilase também. O Jorge está sem som. Tanto amido quanto amilase. A diferença desses tubos é o pH em relação aos demais. Todos os outros tubos, o pH colocado para a reação foi pH 7, ou seja, pH neutro. Tá? E aqui a gente tem um pH ácido e aqui um pH alcalino. E a gente vai verificar que tanto com o pH ácido quanto um pH alcalino, nós vamos ter uma reação que ainda tem amido e gerou um pouco de açúcar. Temos um pouco de açúcar sendo gerado. Certo? E ainda tem amido. O que significa isso? Significa que nem todo o amido foi convertido a açúcar como no tubo 4. Tubo 4, todo o amido, não tem mais nada, foi convertido em açúcar. Teria como converter todo o amido? Teria. Será que dava para fazer isso? Dava. Por que não foi? Não foi porque o pH não é o ideal. Para a enzima amilase, o pH ideal é 7. Tá? pH ideal é 7. Temperatura corporal de mamíferos, 37, 38 graus. Tá? Então, o pH ideal é 7. Fora do pH, funciona? Olha, funciona. Atua. Mas não é 100%. Se a gente estivesse fazendo numericamente isso aí, por exemplo, 2 cruzes é 100, então uma cruz é 50, quer dizer, metade, talvez um pouco menos. Começa a não atuar como deveria. Tá? Então a pergunta, né? O que você pode concluir comparando os tubos 1, 3 e 4? Ó, 1, 3 e 4. O que a gente conclui? Será que era 1, 3 e 4 mesmo? 1, 3 e 4. Por que eu queria isso? Bom, o 3 e 4, só 1 nem precisa. Nem sei por que eu botei 1. Mas o 3 e 4, que tu compara o 1 com o 3 para ver que a amilase transformou em água. Né? O que dá para concluir é que a fervura desnatura, desmancha, destrói, inativa a enzima. Essa enzima está se comportando como se fosse água. Ela está um comportamento e só está ali só para fazer volume. Né? Tá? Outra pergunta. O que você pode concluir comparando os tubos 4, 6 e 7? Então, o 4, que foi o melhor, que a gente já falou, porque tem um pH 7, né, com o substrato e com a enzima.